Bom dia, boa tarde, boa noite, aluno, aluna do Chance, como você está? Eu espero que bem. Mais uma semana do nosso módulo aí de ética e cidadania, né? Sim, é um módulo longo e nós já estamos na sétima aula deste módulo. Aulas que vêm trazendo reflexões importantes para a nossa vida, para que a gente analise o nosso redor e para que a gente também faça essa reflexão, né, de como está sendo o nosso comportamento, como está sendo o nosso modo de viver, qual o impacto que isso tem na nossa sociedade. É isso que esse módulo se propõe. A gente começou lá no início, eu não vou fazer resumo hoje, eu vou deixar para fazer o resumo na próxima aula, mas é importante dizer, né, que a gente começou lá do início entendendo o que é a ética, o que é a cidadania, né, o que é, na ética a gente falou do conjunto, né, de princípios, de valores, que vai nortear aí o caminhar de uma sociedade, né, que vai nortear uma cidade, um estado, uma nação. A gente vem conversando muito sobre isso, sobre esse comportamento, né? E como que ele impacta na sociedade, né? Comportamento que é feito, né? Que é praticado a partir de valores que a gente tem. E a gente entendeu um pouco o que são os valores, né? O que são os princípios, né? Princípio é importante sempre dizer que é aquilo que vai ser certo em qualquer lugar do mundo, né? Em qualquer lugar aquilo vai ser olhado como isso é o certo, né? Isso é importante para que a sociedade caminhe bem, porque esse é o propósito de toda discussão, né? Como é que a gente vai viver, como é que a gente vai viver bem em sociedade, numa sociedade justa, numa sociedade que não faça mal nem a gente e nem ao nosso próximo. E a gente pôde ver que isso parte, que a gente sempre fala assim, o comportamento da sociedade, mas isso parte da gente, a partir do nosso comportamento, né? De como a gente age, de como a gente vive, de como a gente acha que é a forma correta de se viver, de se conduzir as questões, né? E a gente tem visto nas últimas aulas muito sobre o proceder com o outro, né? Porque quando eu falo de temas como preconceito, como discriminação, como violência, que foram os temas da última aula, eu tô falando sobre coisas que eu não quero sofrer, que eu acho errado para mim, né, que eu não gostaria de passar por aquilo, mas eu acho que mais importante do que isso é a gente olhar para, ok, o meu próximo não merece isso, ok, as pessoas ao meu redor não podem ser tratadas dessa maneira. É essa reflexão, não só sobre si, mas também sobre o outro, sobre o querer bem das pessoas à nossa volta, tá? De saber conviver com as diferenças, porque sim, somos pessoas diferentes e temos que conviver com as pessoas diferentes da gente. E esse comportamento do conviver, né? Como que a gente vai fazer isso? Tá? Eu vou fazer isso de forma respeitosa, né? Porque eu também sou diferente da outra pessoa e eu também quero ser tratado com respeito. Eu também sou digno de respeito. Então, né, para eu ter o respeito, eu preciso também respeitar. Porque não posso só eu pensar assim, mas também não pode só o outro pensar assim. Assim a gente constrói uma sociedade mais saudável, assim a gente constrói relacionamentos de respeito, tá? Relacionamentos que vão nos ensinar. Porque a grande verdade é que as diferenças, elas nos ensinam, tá? Mas a partir do momento que a gente se abre a isso, que a gente se abre a respeitar o próximo e a trabalhar a convivência para que ela seja da melhor maneira possível, tá? A gente falou sobre questões que saem do âmbito da reflexão, do eu acho, do que o que eu quero, o que eu penso, porque a gente falou de coisas que são crimes, né? A gente falou sobre violência, a gente falou sobre discriminação, falamos sobre violência contra a criança, violência contra a mulher, falamos sobre discriminação racial, uma série de coisas que a sociedade hoje, né, já entende que é crime e que você, né, ou quem pratica pode ser julgado por isso, tá? Pode ter a sua liberdade interrompida, né? Porque esse é o sistema que a gente escolheu,
né? Para quando a gente lida com alguém que faz mal para a sociedade, uma pessoa que não está apta a viver em sociedade, que é uma pessoa que comete crimes, que ela vai contra a lei, né? Então, o sistema que nós escolhemos é tirar essa pessoa do convívio da sociedade. Como? Indo para a prisão, né? Aqui no Brasil, né? Ela vai para a prisão, né? Tem outras formas também, quando o crime é mais leve e tudo mais, que pode ser julgada, mas a gente sempre pensa isso, né? Ok, você fez alguma coisa errada, você vai preso, você vai pagar pelo que você fez, né? Através de um tempo fora da sociedade. Em alguns outros países a gente tem pena de morte, né? Não é o caso do Brasil, mas, né, aqui a gente escolheu, né, tirar a pessoa, colocar a pessoa em reclusão. E hoje a gente vai conversar sobre uma outra questão. Quando eu falo de ser preso, tá, gente, existem outras punições para coisas mais leves, vai depender do grau, tá? Mas não vou discutir aqui Código Penal. A aula não é sobre isso, mas a gente pensa assim, nos extremos, né? Matou alguém, feriu alguém, cometeu um ato de discriminação, a maioria desses casos a pena é de reclusão, de sair da sociedade, para passar um tempo lá, refletir e pagar pelo que fez, tá? Não só refletindo, mas perdendo todos os direitos que uma pessoa que está vivendo em sociedade tem. Direito de convívio com a família, com amigos, de frequentar os lugares, de ir e vir, tá? E é importante a gente focar nisso, né? Porque é uma coisa assim, ok, as pessoas têm o direito de ser diferentes, de pensar diferente, de ter sua opinião, mas tem coisas que são crimes, né? Tem coisas que não podem ser feitas em hipótese alguma. E se forem feitas, vão ser julgadas, podem ser julgadas, né? Que a gente sabe que muitas vezes acaba em pizza, né? A situação, né? Mas pode ser julgada e em casos extremos vai ser julgada, tá? Graças a Deus isso funciona no nosso país, ok? Quando eu digo de acabar em pizza é porque às vezes alguns casos acabam ficando sem solução, alguns casos as pessoas não conseguem resolver, mas são poucos, tá? Perto do... Falei muitas vezes, mas de casos graves são poucos, né? Perto da grande maioria. E hoje a gente vai conversar sobre um tema... O nome da aula é até assédio, mas eu mudei para assédio no trabalho. Porque há aí uma confusão do que se configura assédio, do que é o assédio. Se vocês forem estudar sobre o assunto, tem pessoas que pensam que tem uma linha de pensamento e a defendem através de artigos e de estatísticas e tudo mais, e de conceitos, né? Que o conceito do assédio vai ser mais amplo, tá? Então, eu acabei mudando o nome da aula para assédio no trabalho. Porque há também a linha que acredita, que pensa, que defende, e até as punições que hoje estão em vigor, elas falam de assédio no trabalho, ou seja, o assédio quando ele ocorre para uma pessoa, a gente vai entender, vai estudar o que é o assédio, tá, gente? Mas a primeira coisa que a gente precisa falar é sobre a questão da hierarquia, né? De a pessoa que está superior a você em hierarquia dentro do trabalho vai praticar contra você. Vamos estudar e eu vou explicando essa questão no meio do caminho, ok? O que é o assédio, né? Começar entendendo o que é o assédio, tá? A gente pode seguir aí primeiro por essa linha e eu volto a explicar sobre a questão de diferenciar na vida e no trabalho. A gente pode dizer que o assédio é insistência, impertinente, perseguição, sugestão ou pretensão constante em relação a alguém. Essa é a definição do dicionário, tá, gente? E quando eu defino quando eu olho para essa definição, nossa, passou uma moto aqui, não sei se vocês ouviram o barulho, mas agora dá para eu continuar. Quando eu olho para essa definição, eu posso olhar no aspecto mais amplo, né, para a vida. Ok, se alguém está insistindo, está me perseguindo, tá tendo uma pretensão em relação a mim, que é algo que é só da cabeça daquela pessoa, que não existe, isso é assédio, tá? Mas o que a gente vai falar aqui hoje é do assédio no trabalho, ok? De acordo com a lei, aí a gente vai para essa parte que eu tô falando. Um assédio é crime quando praticado por superior hierárquico ou ascendente.
Há duas interpretações em relação à prática do ato. O assédio pode ocorrer pelo simples constrangimento da vítima ou pela prática contínua de atos constrangedores. Então vamos lá. Pode ser que seja assédio mesmo sem ter essa questão da hierarquia no trabalho, ou seja, de ser praticado por alguém superior a você? Pode, tá? Mas a lei, ela só vai contemplar esses casos de superior hierárquico ascendente. Quer dizer que se alguém me assediar na vida não vai ser crime? Não quer dizer isso, tá? Vai ser, mas a gente vai colocar ele em outra situação, como violência, vai enquadrar em outra situação, por exemplo, como violência, tá? A gente vai falar aqui de assédio moral e sexual, por exemplo. Se tem alguém que tá atrás de você, que tá te perturbando, você pode considerar assédio? Pode. Mas essa pessoa tem uma posição, é de trabalho, tem uma posição superior a você, então a gente vai chamar mais de importunação, ok? De importunação sexual, por exemplo. De alguém que tá lá insistindo, a gente vai estudar o assédio, vocês vão entender isso, mas alguém que tá lá insistindo e você não quer e tudo mais. Aí vai ser qualificado em outra questão, pode ser em violência, pode ser em importunação e uma série de coisas, tá? Então, para ser crime, para ser o assédio em si, né, que é do que a gente está falando aqui agora, a gente vai estar falando de um ambiente de trabalho e a gente vai estar falando de alguém que está numa posição e alguém que está numa posição superior a essa pessoa, que está causando constrangimento, tá? De uma série de formas que a gente vai estudar aqui. É bom eu colocar isso porque foi por isso que eu mudei o tema da aula. E eu acho que pra gente é super interessante estudar dessa forma, porque aqui a gente tá num curso que vai nos ajudar na nossa vida profissional, certo? Então a gente já conversou sobre preconceito, sobre discriminação, sobre violência, e tem uma série de casos que nós vamos expor aqui, que nós vamos ver aqui, de exemplos, tá? Que se não forem dentro do ambiente do trabalho, eles podem ser colocados aí em uma outra situação que não vai ser o assédio em si, mas também vai ser crime, ok? É só pra gente não perder de vista essa questão aqui, porque a gente vai estar falando de denúncia, a gente vai estar falando de uma série de coisas, e aí é importante a gente pensar nessa questão do assédio em relação ao trabalho, tá? Vamos entender então os tipos de assédio, porque aí isso vai ficando mais claro na mente de vocês, isso que eu tô conversando aqui. Eu sempre gosto de pegar nessa linha, né, para que vocês entendam o que é e depois consigam refletir se já viram alguém passar por essa situação, se já passaram por isso, tá? E antes da gente falar, eu digo que é capaz de você ter passado por isso sim. Isso é mais normal do que parece, tá? Os dois tipos de assédio são bem complicados. Às vezes é até difícil da gente olhar e enxergar e ver, caramba, isso aqui realmente é assédio, isso aqui foi um assédio, tá? A gente vai passar por umas situações na vida e às vezes a gente só vai perceber depois, isso é normal, tá? Porque existem todas as situações, existem os níveis, tá? Você pode sofrer uma violência, mas ser uma coisa leve, uma violência psicológica bem leve, lembra que a gente conversou de violência psicológica? Você pode sofrer uma violência psicológica bem leve, uma mediana e pode sofrer uma braba que vai te fazer ir pro psicólogo, sabe? Que vai te fazer ir pra terapia, porque tudo vai te prejudicar muito. Ou seja, o que eu tô querendo dizer aqui é que tudo tem níveis, tá? O preconceito vai ter níveis, a discriminação vão ter níveis, né? A violência também, e no caso da assédio não é diferente. É por isso que fica difícil a gente observar e ver o que é de verdade, o que foi. E a gente vai assistir uns vídeos no final da aula que vão nos ajudar em relação a isso. Mas é uma coisa também muito de sentimento, tá? É uma coisa muito de, poxa, às vezes você vai passar por uma coisa, ninguém viu. Se você for perguntar pra alguém, a pessoa vai achar que não, mas dentro de você, na sua mente, você sabe que foi um assédio, ou você sabe que foi uma violência ou uma discriminação, enfim. Porque vai depender muito dos níveis. Pra denunciar é que fica um pouco mais complicado, né? Então, hoje, o que eu posso dizer hoje é que pra você denunciar tem que estar num grau elevado, tem que estar num grau altíssimo. E a gente vai observar o porquê, tá? Mas eu só estou adiantando isso
dessa questão dos níveis, do grau, da denúncia e tudo mais, para a gente não achar que às vezes alguma coisa que a gente tem certeza que aconteceu, e a gente achar que, não foi uma coisa da minha cabeça, sabe? É mais fácil não ser coisa da sua cabeça, ter realmente acontecido. Então a gente vai falar dos tipos de assédio para que isso fique mais claro aqui. A gente tem primeiro aí o assédio moral, tá? O assédio moral é a exposição à situação humilhante e constrangedora, de forma repetitiva ou não, tá? Que visa humilhar, coagir e denegrir o indivíduo, tá? Eu ia até tirar essa palavra denegrir, porque há uma confusão também sobre se usa denegrir, se não usa denegrir, se denegrir é tornar negro, se é preconceito, é uma palavra preconceituosa, se não é. No material que eu peguei para montar essa aula tinha essa palavra, mas eu já digo aí que seria até interessante eu ter tirado, mas agora eu já estou dando a aula aqui, não vou nem entrar nessa questão, tá? Que visa humilhar, coagir, tá? Quando fala denegrir, gente, é no sentido da humilhação mesmo, de fazer as pessoas, de fazer a imagem daquela pessoa ficar deturpada, tá? De macular mesmo a imagem da pessoa, o que a pessoa é, as coisas que a pessoa faz, ok? E o assédio moral, dentro do ambiente de trabalho, como que ele vai acontecer? Ele vai acontecer quando um chefe ou alguém numa posição superior e hierárquica a você, ou a pessoa hipotética que nós estamos conversando aqui, quando o superior contestar ou criticar constantemente o trabalho da pessoa, sobrecarregá-la com novas tarefas ou deixá-la propositalmente no ócio, provocando a sensação de inutilidade e incompetência. Eu vou comentar cada um desses, tá, gente? Só passar aqui. Ignorar deliberadamente a presença da vítima, divulgar boatos ofensivos sobre a sua pessoa ou sobre a pessoa, dirigir-se à pessoa aos gritos, tá? Isso é assédio moral, tá? Não achem que é normal o chefe ficar gritando com o funcionário, porque não é, tá? E ameaçar a integridade física da pessoa ou a sua integridade física, tá? Vamos comentar. Contestar ou criticar constantemente o trabalho da pessoa. Publicamente, tá, gente? Não é A gente não tá falando de um feedback de um chefe que vai te chamar num canto e vai falar, isso aqui tá errado, isso aqui não tá legal, o seu trabalho não tá sendo feito de forma correta, você precisa melhorar. Eu não estou falando do feedback. A gente tá falando de a pessoa contestar publicamente o seu trabalho. Vou colocar seu, tá, gente? Vamos usar essa linguagem aqui como se eu estivesse explicando para vocês o que seria, que é o que está acontecendo, né? Mas não vou falar sobre uma pessoa hipotética, vou falar sobre vocês, tá? Se alguém contestar ou criticar constantemente o seu trabalho, tá? De forma pública, tá? O tempo todo, falando mal sobre o trabalho que você está realizando, sobre o que está acontecendo. Exemplos. Nossa, você fez isso aqui errado de novo, você faz tudo errado, você não sabe fazer nada, seu trabalho é uma porcaria, tá? Olha só, fez errado de novo isso aqui, tá? Isso é errado, isso é assédio, tá? Esse tipo de coisa não pode ser feito publicamente e nem pode ser falado dessa maneira, né? A gente já falou aí sobre dirigir-se às pessoas aos gritos, né? Sobrecarregar o funcionário ou a você com novas tarefas ou te deixar propositalmente no ócio, provocando a sensação de inutilidade e incompetência, tá? Isso é um exemplo de assédio. E aí você fala, ok, sobrecarregar com novas tarefas, mas deixar a pessoa no ócio. Gente, quando a gente está falando de assédio, a gente está falando de ações e de atitudes que vão constranger uma outra pessoa, que vão impactar uma outra pessoa psicologicamente, na mente, tá? Por isso que a gente fala de assédio, tá? Por isso que a gente fala de assédio moral, tá? A gente não tá falando de nada que vai atingir o físico da pessoa, mas o psicológico, tá? Ele pode ficar super abalado. Você imagina você trabalhar todos os dias com um chefe, com alguém que trabalha com você, te humilhando, tá? Falando que o seu trabalho é ruim, falando que é uma porcaria, que você não sabe fazer nada, que tudo que você faz está errado. Olha o quanto isso é errado e quanto isso pode impactar psicologicamente. A gente vai ver o que pode causar na pessoa, mas só para vocês começarem a ter essa visão. Sobrecarregar a pessoa com novas tarefas, tá? Jogar tudo em cima de uma pessoa, isso é assédio moral. Você, como combinei de falar de vocês,
E já tô fugindo, mas vocês vão ser contratados nas empresas que vocês trabalharem ou na empresa que você trabalha, você foi contratado para fazer um número ali de tarefas, para exercer ali uma função. E aí, pode, tá, acontecer de você ter que fazer um monte de coisa ali que vai além das horas de trabalho que você foi contratado para trabalhar e além do que você foi contratado para fazer. E isso é errado, gente. Às vezes a pessoa acha assim, preguiçoso, não quer trabalhar. Não, mas existem pessoas sobrecarregadas ali no seu trabalho. E deixá-la propositalmente no ócio. Como que é isso? Como que funciona isso? Você já viu isso? Já aconteceu com você? Imagina uma situação, a pessoa não gosta do seu trabalho, seu chefe não gosta de você, não gosta do seu trabalho, e aí ele resolve não te passar mais trabalho nenhum, tá? Não resolve, não quero mais, te ignora, tá? Você chega lá para fazer o seu trabalho, ele te ignora, não te passa o que tem que fazer, como se você não estivesse lá, tá? Sabe quando isso acontece muito? Que eu tenho lido, que eu tenho visto, mulheres grávidas, grávidas não mais, mulheres grávidas, tá? Que ficam no ócio, que a pessoa não quer passar o trabalho porque ela vai entrar em licença maternidade. E quando volta da licença maternidade, isso acontece muito, porque por lei tem um tempo ali que o empregador não pode mandar essa mulher embora, depois que ela tem o seu filho, tá? Só que muitas vezes o que acontece é, a mulher vai ter o filho, né? E aí ela vai ficar 4 meses fora. Às vezes um pouco mais, já emenda com férias, e às vezes um pouco mais porque no final da gravidez ela não tem mais condições de trabalhar. E aí ela entra com um atestado, porque às vezes fica muito inchada. Gente, só a mulher sabe o que que passa. Por isso que a gente conversar sobre violência contra a mulher nunca é demais, porque é de todos os lados. É assédio moral, é assédio sexual, é violência contra a mulher. É complicado ser mulher nesse mundo, mas enfim, continuamos aqui. Acontece às vezes que aí o empregador, a empresa, contrata uma outra pessoa para colocar no lugar dessa mulher, porque ela saiu, ela vai ficar 5 meses fora, e a empresa precisa de alguém que continue fazendo o que ela fazia. E aí, quando ela volta, ele tem um tempo que não pode mandar embora, né? E aí ele deixa essa mulher lá e ela simplesmente não faz nada. Né? Ela chega para trabalhar e não tem nada para ela fazer, e ela fica lá até dar o tempo e ele mandar ela embora. Esse é um exemplo que eu posso dar para vocês que acontece muito nessa situação de deixar a pessoa no ócio, tá? Mas pode ser simplesmente porque a pessoa quer te dar uma lição na cabeça dela, sabe? Ou porque quer te mandar embora, mas não pode mandar agora, então ela vai te deixar sem nada para fazer. Isso é assédio, tá, gente? Isso impacta muito a mente de qualquer pessoa. Isso é cruel, isso é desumano. Não se faz isso, ok? Divulgar boatos ofensivos sobre a sua pessoa, tá? Isso, a gente lê as coisas, a gente pensa assim, nossa, mas isso acontece, isso é um absurdo, não acredito que exista alguém que faça isso, mas existem muitas pessoas. E a gente tem que cuidar para que a gente não sofra, mas também para que a gente não faça isso, né? Dirigir-se a ela aos gritos, a gente já falou, e ameaçar sua integridade física, tá? E aí a gente pode até falar de colocar a pessoa para fazer trabalhos que possa prejudicar ela fisicamente, no sentido que ela possa se machucar, que possa acontecer alguma coisa, tá? Não vou nem entrar muito nessa questão, porque os riscos dessa questão de física tem muitas vertentes, tá? Tem muitas situações, mas empresas que o funcionário pode se machucar, acontecer alguma coisa porque é do trabalho dele, tipo galera que trabalha em obra, que trabalha em estaleiro, construindo navios, sei lá, que trabalha em mina, sei lá, coisas que são extremamente perigosas. Existe toda uma legislação para aquilo, existem EPIs, né, eu acho que é EPI que chama, né, que é o nome daqueles materiais de segurança, tem todas umas regras dentro da empresa para que não aconteçam acidentes, tá? A gente está falando do caso aqui, que o trabalho da pessoa não é para ter isso, e aí, porque o chefe quer, porque o chefe acha que deve acontecer, ele de alguma forma coloca a vida da pessoa ou a integridade física dela em jogo, tá? Ou seja, ele pede para ela fazer alguma situação que pode acontecer algum problema, tá? Que ela pode se machucar, que ela pode até perder a vida, enfim.
É disso que a gente está falando. E por que a gente tem que dar esses exemplos? Porque quais são as consequências? A gente fala que, nossa, a gente já viu que absurdo isso pode acontecer. Mas, ó, quem que essas coisas impactam? Diminuição na autoestima. Imagina você trabalhar todo dia para alguém que não finge que você não tá ali, que não te passa trabalho, tá? Ou que fala que seu trabalho tá ruim, que tá uma porcaria, que você não serve para nada, que briga com você, que grita com você todo tempo. Diminuição da autoestima, desmotivação, produção reduzida. Vocês já ouviram falar que funcionário feliz produz mais? Então, sim, às vezes a desmotivação, a redução até na produção de um funcionário pode ser por questões de assédio, tá? Rotatividade de pessoal, porque quem é que quer ficar trabalhando numa empresa que faz isso com a pessoa? Quem é que quer trabalhar com um chefe que te humilha o tempo todo? Ninguém. Então a pessoa não vai aguentar. Se ela não for mandada embora, ela vai sair. Então acaba que a empresa vai ficar rodando gente, rotatividade pessoal. As consequências aqui, a gente colocou no geral, mas tem algumas que são para a pessoa e tem umas que são para a empresa, como rotatividade de pessoal, aumento de erros e acidentes. Isso é consequência para a empresa. Absenteísmo, o que é o absenteísmo? A pessoa começa a faltar, vai começar a faltar e deixar um buraco lá. Licenças médicas frequentes, porque doenças mentais, né? Quando a nossa cabeça dá tilt, tá? E a gente também precisa de licença médica, tá? A gente não tira licença médica só quando o nosso corpo tá abalado com uma gripe, com um acidente que machucou nosso pé, nossa mão, fora do ambiente de trabalho que eu digo assim. A gente também pede licença médica quando a nossa cabeça não tá legal, quando a nossa cabeça tá ruim, a gente não vai conseguir trabalhar direito. Então, pra pessoa, qual é a consequência de sofrer o assédio moral, tá? A diminuição da autoestima, a desmotivação, produtividade reduzida. Qual a empresa? Para a empresa também. A produtividade reduzida também, a rotatividade pessoal, aumento de erros e acidentes, absenteísmo, que a pessoa começa a faltar. Então, a situação do assédio, ela não é boa para ninguém, tá? Ela não é boa para quem sofre e ela não é boa para a empresa. Às vezes o assediador, a pessoa que vai praticar o assédio, pode ser o dono da empresa? Pode. Mas é difícil. A gente vê nas grandes corporações, às vezes, as pessoas sofrem assédio de um gestor direto. Né? Aí tem, vamos dizer que tem um grupo aí de pessoas sofrendo assédio de um gestor direto. E aí essas pessoas começam a ficar desmotivadas, a produtividade começa a cair, e aí tá lá o dono da empresa que tá às vezes pagando tudo certinho, agindo conforme a lei, provendo o material, a mão de obra não, provendo o material, né, que é necessário para que as pessoas façam bem o seu trabalho, investindo grana em marketing. E a produtividade está lá embaixo e ele não sabe o que está acontecendo, tá? Ele não consegue produzir o que ele precisa. E aí ele não entende o que está acontecendo. E às vezes o problema é um gestor que é assediador, tá? Que assedia moralmente seus funcionários, tá? Olha só que complicado, tá? De se lidar, tá? Olha quantos aspectos, quantas coisas a gente precisa analisar dentro de uma empresa, tá vendo? Tá achando que ter empresa é fácil? Né? Não, gente, é complicado, tá? Mas olha quantas coisas precisa observar, tá? E a consequência na vida daquela pessoa, porque eu tô falando agora, falei aqui agora na visão do dono da empresa, mas e a consequência? Você imagina você sofrer um assédio desse, sei lá, aí você precisa do emprego e tem que continuar lá. Aí você fica lá 6 meses, 1 ano, 2 anos, sofrendo aquele tipo de assédio, ouvindo gritos, ouvindo alguém dizer que seu trabalho é ruim, tudo aquilo que a gente falou, ou alguém te ignorando. Olha só, isso vai trazer consequências para a sua vida, tá? E até para os próximos empregos que você tiver, tá? Pode ser afetado fortemente a sua vida profissional. Porque você pode ouvir isso e achar que realmente não é aquilo, entrar numa depressão, né? Porque às vezes já pode ter aspectos aí dentro da sua saúde que contribuam para uma depressão, né? E aí essas situações, elas contribuem muito, tá? Então, é disso que a gente está falando, de que as consequências, de que é ruim para todo mundo. Uma empresa que tem uma pessoa que pratica, né, o assédio moral,
né? E para a pessoa que sofre o assédio, é consequências para a vida inteira, das mais brandas às piores possíveis, tá? Então a gente precisa entender o que é para combater isso, ok? E para entender quando começar uma situação de assédio também com a gente, tá? Porque quando a gente sabe, é mais fácil da gente colocar um limite também, né? Eu detenho conhecimento, eu sei o que é assédio. Eu tô vendo uma postura que parece assédio, peraí. Opa, 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 vamos parar por aqui, né? Porque às vezes as coisas vão crescendo, vão crescendo, vão crescendo, e aí quando a gente vê, tá uma bola enorme e a gente não tem o que fazer. Já tá todo mundo sofrendo as consequências. Mas às vezes dá pra gente dar uma parada no início já, a gente entendendo e tendo conhecimento, vai acontecer sempre, gente. É responsabilidade de vocês fazer isso? Não. Quem tá errado é que sempre quem pratica, ok? Entendendo isso aqui. Porque quando eu falo assim, parece que. Então, peraí. Então, se eu tenho conhecimento e se eu não impedir a pessoa de fazer, a culpa é minha? Não. Não é isso que eu estou querendo dizer. A culpa nunca é da vítima. A gente precisa ter isso na nossa mente. Mas, se a gente tiver força e se a gente puder, e se a gente compreender que aquele comportamento está se tornando um comportamento de assédio, a gente já pode procurar alternativas para que isso não cresça, tá? Para que isso não aconteça, ok? Mas não quer dizer que se acontecer, a responsabilidade vai ser sua, tá? Só digo que conhecimento, ele abre portas, né? O conhecimento, ele muda a nossa vida. Quantas coisas hoje na minha vida teriam sido diferentes se eu tivesse conhecimento? Não só acerca de assédio, não. Acerca de uma série de coisas, tá? Então, aproveitem o conhecimento que vocês têm a oportunidade hoje de adquirir, tá? E aí, vamos falar de assédio sexual, tá? Que se no moral a gente vai falar de questão de humilhação, de questão de gritos, de questão de berros, de questão de realmente você constranger a pessoa, tá? Em relação lá ao cargo que ela ocupa, ao que ela faz, no assédio sexual é todo comportamento indesejado de caráter sexual sob forma verbal, não verbal ou física, tá? Com o objetivo ou efeito de perturbar ou constranger a pessoa, afetar a sua dignidade ou de lhe criar um ambiente intimidativo, hostil, degradante, humilhante ou desestabilizador. Vamos entender isso, tá? Vão ser abordagens de cunho sexual, né? E aí pode ser verbal, não verbal, física. Alguém que fica falando alguma coisa, um superior que fica falando alguma coisa pra você no trabalho, que joga piadinha, manda e-mail, encosta em você propositalmente, de forma que você entenda que é uma abordagem sexual, né? Tem diversos aspectos. Vamos entender um pouco melhor aqui, ó. Tentativa de beijos, toques indesejados, comentários, mensagens, gestos com conotação sexual, convites insistentes para carona ou para saírem juntos, quando envolve diferença hierárquica, tá? E constrangimento da vítima, eles vão se considerar assédio, tá? Não sei se vocês já trabalharam, se vocês já trabalham e tudo mais, e se vocês já sofreram isso, ok? E isso é para homem e para mulher, tá? A gente sempre vê que para mulher a gente tem mais casos, né? Se vocês jogarem na internet, esses dias eu estava lendo de uma questão que aconteceu na polícia, né? A mulher estava sendo assediada pelo superior dela, que mandava mensagens para ela, que queria se encontrar com ela, queria que ela tivesse um caso com ele, tá? Armava situações para que eles ficassem juntos sozinhos, tá? Isso era um assédio descarado sexual, tá? Então, o que ela fez? Ela juntou provas para poder entrar com esse processo aí, tá? E aí é constrangimento, porque, tipo assim, você imagina você homem, você mulher, você tá lá, arruma um emprego, você só quer fazer o seu trabalho e ganhar sua grana, cara. Você tá lá disposto a trabalhar bem, a fazer bem. E aí alguém superior a você se acha no direito de, cara, peraí, ele é meu subordinado, ela é minha subordinada, eu tô interessado nela, eu quero ter um caso com ela, eu quero namorar com ela, eu quero que ela seja com ele, que seja meu amante, minha amante, eu quero ser um namorado, não interessa, tá?
Não interessa qual seja a situação. Você tem ali o superior hierárquico, né? Você tem ali a pessoa e pode acontecer esses casos ali, essas tentativas, essas abordagens constrangedoras através de mensagem. Você não tem interesse, você só quer o seu trabalho, fazer o seu trabalho ali, né? Por quê? O que que acontece? A gente falou ali de interesse. É normal as pessoas se interessarem umas pelas outras? É normal, tá? As pessoas se interessam independente do ambiente que elas convivem, se interessam umas pelas outras, né? Mas assim, meu marido eu conheci na faculdade, tá? Mas tem gente que conhece o marido, a esposa no ambiente de trabalho, né? A gente vai encontrar as pessoas e acaba que essas relações que a gente tem acaba rolando dos ambientes que a gente mais convive, né? A gente trabalha 8 horas por dia, sei lá, eu fazia faculdade por 5 horas por dia, né? Então são pessoas do nosso convívio, né? E às vezes vai acontecer de uma pessoa se interessar por outra, né? Só que aí acontece de, ok, a pessoa se interessou por você, só que você não tem interesse nenhum. E a primeira abordagem que ela faz que a pessoa faz em relação a isso, você já deixa isso claro, não tem nada a ver, não quero, não estou interessado. E aí a pessoa continua, você já falou que não quer, ou então você já deu a entender com o seu comportamento, você cortou aquilo, você não respondeu alguma mensagem, você não riu de alguma piadinha, você já deixou claro de alguma forma que você não quis, né? Que você não quer. E aí a pessoa continua, tá lá, insistindo, jogando piadinha, mandando mensagem, tá? Tá lá fazendo uma série de coisas, tá? Se essa pessoa for superior hierárquico, vai se configurar assédio, tá? É por isso que muitas empresas não pode ter relacionamento entre os funcionários. Tá? Muitas empresas proíbem mesmo. Aí as pessoas falam, nossa, mas isso é um absurdo, proibir as pessoas de viverem, proibir as pessoas de se interessarem por quem elas querem e tudo mais. Mas muitas vezes essa regra é justamente para coibir esse tipo de comportamento, para evitar o assédio. Né? Porque quando a corda arrebenta, quando há uma denúncia, quando tem um problema em relação àquilo, não é só a pessoa que assediou que vai pagar, a empresa também vai. Né? A empresa também vai ser envolvida em todo esse processo. Então não vai ser a pessoa sozinha que vai estar com aquilo ali. Né? Então muitas empresas, para evitar isso, o assédio sexual proíbe relacionamentos entre os funcionários. Porque se eu estou proibindo o relacionamento, eu estou cortando até, né, a paquera. Né? Eu estou cortando até o momento que aquilo ali pode, antes de chegar naquilo. E as pessoas vão saber que não podem, então elas não vão nem tentar. Né? Então acontece esse tipo de coisa. Então, vamos lá. As consequências de um assédio sexual: depressão, angústia, estresse, crise de choro, mal-estar físico, mental, cansaço exagerado, falta de interesse pelo trabalho, irritação constante. Isso aqui, gente, é para os assédios, tá? Todos os tipos de assédio, tá? Todas as consequências são para todos os tipos de assédio. Sensação negativa em relação ao futuro. Porque olha só, gente, do assédio moral, do assédio sexual, é aquele exemplo que eu acabei de dar, né? Do moral também, você tá ali, cara, só querendo fazer o seu trabalho, você precisa daquele dinheiro, você não pode pedir demissão naquele momento, porque suas contas precisam ser pagas e você está saindo de casa todo dia para trabalhar num ambiente hostil, tá? Para ir trabalhar num ambiente que as pessoas estão te assediando moralmente ou sexualmente. Ou que você está sendo lá constrangido, ou que você está ouvindo gritos e tudo mais, porque é o assédio sexual, ele pode se transformar em assédio moral também, né? Porque a pessoa não quer, você está lá insistindo, a pessoa, né, que está provocando o assédio, está insistindo, a outra não quer, isso às vezes pode partir em represália, né? E virar um assédio moral. E aí a pessoa deixar a outra sem trabalho, ou entulhar ela de trabalho, ou constranger, ou dizer que o trabalho dela tá ruim, começar a humilhar, né? Uma coisa vai levar a outra, por isso que é tudo assédio, a gente divide, mas por isso que tudo tem. E aí, essas consequências do assédio para a vida da pessoa são muito ruins, porque aquilo vai minando a autoestima. E aí a pessoa tá naquela situação, não pode sair daquilo ali. Tem que estar vivendo naquela situação de assédio. É sensação negativa em relação ao futuro, isolamento, tristeza, redução da capacidade de se relacionar com outras pessoas. Imagina, você sai do emprego desse, depois que
você acaba com tudo. Você fica até desmotivado a ir para um próximo. Você não quer. Você fica traumatizado. Você começa a pensar, ter pensamento de culpa. Assédio sexual tem muito isso. Meu Deus, será que em algum momento eu tive algum comportamento que deu a entender aquela pessoa que eu queria estar naquela relação, que eu queria alguma coisa com ela? Né? Faz você pensar, sentir culpa. Né? Que quando foi que eu fiz isso? Meu trabalho era tão bom, agora eu tô aqui nessa situação. Eu gosto do meu trabalho, eu não queria ter que sair daqui. Olha que coisa horrível. E isso leva muitas pessoas a adoecerem mentalmente. E esse adoecimento, né, pode dar problema de aumento de peso ou emagrecimento, aumento da pressão arterial, né, pessoas com problema de pressão, problemas digestivos, gastrite. Quantas pessoas já tiveram gastrite por situações de trabalho? Né? Pressão no trabalho, né? Tremores, palpitações, pensamentos suicidas. Nossa, mas você fala assim, nossa, mas Tatiana, isso é exagerado. Mas quando a mente adoece, gente, tudo pode acontecer, né? E os assédios dentro do ambiente de trabalho, eles levam ao adoecimento na mente, tá? Por todas essas razões que a gente já conversou aqui. Né? E eu acho que a essa altura do campeonato, se você já trabalhou, já teve mais de um emprego, já tem mais experiência no mercado de trabalho, você vai estar lembrando aí de alguma situação de assédio que você sofreu, né? Porque acontece, gente. Eu já sofri assédio moral. Não foi uma coisa que eu precisei denunciar, não, mas, tipo assim, às vezes foram coisas que aconteceram e eu tenho conhecimento hoje, tá? Já aconteceu, com certeza já deve ter acontecido de alguém, algum superior querer investir em você e você não tá interessado, investidas sexuais mesmo que eu tô falando, em relação a dar em cima, em relação a querer ter alguma coisa e você não querer, e aquilo se tornar um incômodo. Isso é mais normal do que parece, tá? É por isso que a gente precisa ter esse conhecimento, a gente precisa ter o conhecimento do que é, né? O que é, como que pode se manifestar, quais são as atitudes, né, que eu posso configurar aquilo num assédio e quais podem ser as consequências para minha vida. Tem que pensar assim. Porque a coisa no início, se eu tô vendo que tá indo para um lugar ruim, eu preciso tomar uma atitude em relação àquilo. Porque aquilo pode ter consequências na minha vida de coisas que vão levar anos para serem tratadas. De coisas que vão me prejudicar a minha vida profissional, num outro emprego, num outro trabalho, numa outra situação, tá? Então a gente precisa entender sobre isso para saber o que é, saber quando estiver sofrendo, não praticar contra ninguém, saber como agir e quais consequências pode trazer para a minha vida, tá? Quando eu falo de saber as consequências, é para a gente tentar parar essas situações o quanto antes, ok? Muitas vezes o assédio é tão intimidador ou sutil que a vítima sente-se coagida a não denunciar, nem sequer falar com outra pessoa sobre o ocorrido. No entanto, é importante que ela conheça e busque os seus direitos, tá? Aí vamos ter uma conversa vida real aqui, que muitas vezes, gente, tem muitas empresas que já olham para isso, mas tem empresas que não estão nem aí para isso no mercado. Tá? Eu queria que dar uma aula do mundo de Bob para vocês, eu queria do mundo da fantasia, eu queria dar uma aula aqui. Olha, gente, denunciem, façam, aconteça. Só que existem lugares que não vão estar nem aí. Então vocês precisam se proteger, vocês precisam conhecer o direito de vocês, tá? Para que vocês não sofram isso. E se vocês resolverem levar para frente, porque às vezes, ó, não quero, se eu levar para frente vai me fazer mais mal, tá? É uma decisão muito pessoal. Eu não estou dizendo que vocês têm que fazer o que vocês não têm que fazer. Mas eu digo que isso é uma decisão muito pessoal, tá? Porque às vezes a gente vai estar tão ruinzinho da cabeça que levar algumas coisas pra frente vai ser pior pra gente, tá? O que eu falo é que, por exemplo, estupro, assédio, essas coisas assim, tudo precisa ser denunciado, né? Mas o que acontece quando a pessoa denuncia? Né? Hoje, quando uma coisa se torna muito pública, você tem as pessoas que defendem, que falam, que é isso? Que absurdo, tem que ser punido mesmo. Você tem o outro lado da história, das pessoas que vão defender o assediador, né? Dizer que aquela pessoa não é assim, que você deve ter feito alguma coisa para que ela fizesse aquilo, né? Tudo vão ter os dois lados da moeda, tá? Então, tá sofrendo assédio, tá vendo que é aquilo, tomou a decisão, não tem como sair daquilo, quer denunciar, quer levar pra frente,
conheça o que é e quais são os seus direitos, ok? Ó, tem o como denunciar aqui, ó. A vítima deve buscar auxílio psicológico, atendimento médico e denunciar o agressor em qualquer delegacia de polícia, registrando um boletim de ocorrência. Em determinados casos, a vítima pode também buscar reparação de forma judicial através de advogado ou defensoria pública. Antes de chegar nesse ponto, existem empresas que têm canais para denúncia de assédio, tá? Moral e sexual. Existem empresas que vão ter esses canais que o funcionário pode denunciar, tá? Que o funcionário deve chegar lá e dizer o que está acontecendo, que ele pode fazer isso de forma anônima, e aí a empresa vai investigar aquela pessoa que está sendo vítima da denúncia, tá? Mas também pode ser denunciado, tá? Em delegacias, tá? E a pessoa ser acionada judicialmente, tá? E aí nada como um bom advogado para orientar em relação a isso. Não vou me aprofundar aqui porque não é a minha área de conhecimento, mas existe sim, tá? Uma forma de... Sempre existe, tá? Nas leis existem várias brechas aí, porque pode também configurar violência, pode configurar uma série de coisas que a gente já conversou aqui nas outras aulas. Então, buscar um advogado para se orientar em relação a isso é a melhor decisão, ok? Agora, peraí, eita. Eu vou passar aqui um vídeo para vocês, muito legal, de uma empresa que ela tem um software, um sistema, um canal que facilita na denúncia de assédio nas empresas, tá? Eu vou passar aqui e a gente vai assistir 2 vídeos. A gente vai assistir o vídeo Você Sabe o que é Assédio, pra gente entender um pouco melhor. Já falei pra caramba aqui, mas ele vai dar uma resumida nisso. E a gente vai assistir um vídeo também sobre o que não é assédio, tá? Meu objetivo, como eu disse, hoje aqui com vocês, é que vocês entendam o que é, né? Geralmente, quais são as atitudes em relação a isso, para que vocês saibam quando estiverem sofrendo assédio, para que vocês não assediem outras pessoas, tá? Porque conhecimento é para isso, para vocês não sofrerem, mas vocês também não fazerem com outras pessoas, tá? E o que é e o que não é, tá? Ter o conhecimento vai ajudar vocês, vai orientar vocês, vai guiar vocês por uma série de caminhos, tá? O conhecimento liberta e é isso que a gente está fazendo aqui, tá? Então vamos assistir esses vídeos para entender um pouco melhor sobre a aula de hoje. Fiquem aí. Você sabe o que é assédio? Existem 2 tipos de assédio, o moral e o sexual. Assédio moral é aquele que atinge a dignidade ou integridade psíquica ou física de um trabalhador. Acontece através de comportamentos abusivos, como xingamentos, afrontas, constrangimentos, humilhações, gestos, palavras e outras ações que se repitam de forma frequente. Vamos ver alguns exemplos de assédio moral. Ameaçar a vítima de violência física, agredir fisicamente, comunicar aos gritos, atribuir apelidos vexatórios, criticar o trabalho da vítima de forma injusta e constante, contestar sistematicamente as decisões da vítima, privar a vítima de acessar instrumento de trabalho sem justificativa, telefone, computador, etc. Atribuir à vítima tarefas inferiores ou superiores às suas competências. Pressionar a vítima para que não exija seus direitos na empresa. Desconsiderar recomendações médicas. Induzir a vítima a erro. Isolar a vítima do restante do grupo. Proibir que colegas falem com a vítima e vice-versa. Desacreditar a vítima perante os colegas. Espalhar rumores a respeito da honra da vítima, criticar ou brincar sobre problemas físicos ou mentais da vítima, atribuir tarefas humilhantes, zombar de sua origem, nacionalidade, raça, crenças religiosas ou convicções políticas. Lembrando que, para se configurar assédio moral, ele deve ser continuado e frequente. Já o assédio sexual acontece quando outra pessoa, no ambiente de trabalho, aborda de forma não desejada com intenção sexual.
É preciso que a pessoa que assediou tenha um cargo superior ao da vítima. Como você viu, o assédio pode acontecer de diversas formas dentro do ambiente de trabalho. Aqui já mostramos alguns exemplos. No site temos um outro vídeo explicando o que não é assédio. É importante que você também assista a esse vídeo para poder tomar a atitude correta quando decidir fazer uma denúncia. Se você está se sentindo vítima de algum tipo de assédio, não tenha dúvida. Delate. Agora a gente vai assistir um vídeo dessa mesma empresa, tá? Que é uma empresa especializada, como eu disse, em receber as denúncias de assédio de empresas. Ele vende, né, essa solução para as empresas, essa solução de ouvidoria, né, em relação a assédio. E agora a gente vai assistir um vídeo sobre o que não é assédio, tá? No que é assédio, ele abordou até algumas coisas que eu nem falei, né? De questão de constrangimento, por questões políticas, né? Por aparência, por uma série de coisas. Eu achei bem interessante por causa disso. Agora a gente vai assistir o que não é assédio, tá? Pra gente não confundir as coisas também, tá? E achar que qualquer bronca que a gente tomar, qualquer feedback negativo que a gente receba dentro de uma empresa, que seja assédio, tá? E às vezes não é. Então vamos entender nesse vídeo o que não é assédio. O que não é assédio? Às vezes confundimos algumas situações com assédio, mas são situações normais na relação entre pessoas no ambiente de trabalho. Um exemplo do que não é assédio é quando o superior faz exigências pelo cumprimento de metas e tarefas. Desde que não seja humilhante ou vexatório, não há nenhum problema. Criticar e avaliar o trabalho, ter entendimentos diferentes da vítima, desde que não seja para humilhar ou prejudicar a pessoa, também não é assédio moral. Remanejamentos internos, como transferência de local de trabalho, cargos ou funções, também não é assédio. Se um superior elogiar de forma respeitosa a forma como está vestida ou como se apresenta, também não pode ser considerado assédio sexual. Não se esqueça que, para ser considerado assédio moral, as práticas devem ocorrer repetidas vezes e por um período prolongado. No site tem um outro vídeo explicando o que é assédio. É importante que você também assista esse vídeo para poder tomar a atitude correta quando decidir fazer uma denúncia. Se você está se sentindo vítima de algum tipo de assédio, não tenha dúvida. Delate. Voltei, gente. Rolou uma confusão aqui. Essa não é a aula 7, essa é a aula 8. Lá no início eu coloquei que era a aula 7, mas não é. Já estamos na nossa 8ª aula e chegamos ao fim dela nesse momento. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu gostei muito de dar. É sempre bom trazer conhecimento, tá? Ainda mais para vocês que estão começando a vida aí, a trajetória aí como profissionais, né, no mercado de trabalho. É muito importante a gente saber das coisas, a gente ter o conhecimento por tudo que a gente já conversou aqui no início da aula. Então, que seja para reflexão de vocês, quando vocês vão saber identificar, né, quando as pessoas estiverem passando por alguma situação dessas, tá? E quando vocês estiverem passando por uma situação dessas, tá? Muito bom trazer esse conhecimento aqui para vocês, que vocês o levem para a vida, tá? Até a próxima aula.